As ovelhas do pastor. Amém. Mas eu também sou junto aí, tá? Faço parte desse rebanho maravilhoso. Obrigada, Dona Selma. Vou beber um pouquinho de água aqui. Ai, gente, Deus é bom, né? O tempo todo, aleluia. Chegamos. Olha, hoje, né, o pastor realmente pediu que eu tivesse no meu coração para trazer. Eu sempre gosto de pastor, se ele tem alguma coisa que é muito difícil, sabe? Só que no começo do ano que ele fala, vamos falar sobre os temas para trazer isso, né, a refrescar a memória. Mas ele sempre deixa, sim, para as pessoas que vão ministrar aqui, mais livres mesmo. E essa palavra o Senhor me deu há um tempo atrás. Estava no meu coração. E assim, sabe, gente? Eu não sei como é que é para você. Para a Aline, Deus é cada dia uma palavra, sabe? Nova, assim. Mas para mim, ele dá uma e fala assim, calma aí, segura essa aqui. Aí depois vem outro para a Janete também, para a Malu. Vixe, é direto assim, ó. Tudo online, direto. Mas comigo ele me dá uma e tá tudo bem, gente. Cada um tem a sua medida, tá bom? Cada um tem seu potinho. Eu tô com meu potinho aqui. E eu tô pronta para receber do Senhor. E antes de qualquer coisa, eu gostaria que o pessoal da mídia... Fabinho, coloca aquela segunda imagem. Segunda imagem que foi colocada no grupo da mídia. E eu gostaria de falar uma vaga, né? Uma vaga de emprego. E eu gostaria de saber se tem alguém que queria se candidatar para essa vaga de emprego. Apaga a luz aqui. Isso, olha, estou lendo de lá. Olha que benção. É tão bom a gente ter uma referência lá. Olha aí. Contrata-se. Para trabalhar com recursos escassos, 24 horas por dia, você precisa saber de tudo um pouco. E ainda vai encontrar uma oposição, desculpa, errou ali, uma oposição no ambiente de trabalho. Tem alguém que esteja desempregado e gostaria de participar dessa vaga? Alguém? Nós? Não? Trabalhar com recursos escassos, 24 horas por dia, você precisa saber de tudo um pouco e ainda vai encontrar uma oposição no ambiente de trabalho. Tem alguém? Possível? Para essa vaga? Deus é bom. Vamos seguir, então. Aleluia. Obrigado, gente. Gente, essa foi as palavras, não são minhas. Foi as palavras do pastor de Li. E assim, é um grande homem de Deus.
né? Ele fala que essa é a receita perfeita. Frustração. Quer ficar frustrado? Candidata para essa vaga. Hoje eu quero falar a respeito realmente disso. Cuidado que transforma. A bênção do pastoreio em nossas vidas. Sabe, para mim, tendo como cristã, isso foi muito latente na minha vida. Sabe, e eu digo, eu não sei como que você conheceu o seu pastor. Não sei se é o primeiro pastor que você tem na sua vida. Mas o primeiro pastor que eu tive na minha vida, por que eu falo isso, né? Porque assim, existe o pastor que você vai lá e está na igreja, mas existem também pessoas que te conduzem a esse caminho. E não necessariamente ele é um pastor, mas ele é uma pessoa que te conduziu a esse caminho. Eu não sei se você sabe, mas se você é marido, você é o pastor da sua casa. Você é o sacerdote da sua casa. Você governa o público da sua casa. Você rege as coisas na sua casa. E assim, um dos primeiros cuidados que eu tive mesmo, é que assim, sabe gente, eu não queria, não sei se assustasse, mas eu devia trazer uma foto que era antes de ser crente. Mas gente, parecia uma esmiliguida, sabe? Só pôr o osso mesmo. Mas um dia eu vou tomar coragem e vou trazer para vocês verem essa foto. Graças a Deus que tem pessoas que chegaram primeiro do que eu. Primeiro que o seu pastor. Primeiro que o pastor José Roberto. Primeiro que o pastor Eliezer Rodrigues. Primeiro que o apóstolo Bud. Chegou alguém primeiro. Sabe? E a primícia da nossa vida é Cristo. Deus é a nossa primícia. Então o que acontece lá no início, a gente for a Gênesis, haja. Em João a gente vê que o quê? Princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente é sabido de Bíblia. Quando o pastor Edilson de Lira, eu pensando a respeito disso, ele fala isso, que é uma frustração. Sabe, essa é uma receita perfeita para a frustração. É muito sério, isso, sabe? Porque a gente vê um convite desse, como eu perguntei, disposto a se candidatar a essa vaga. Quem quer, gente? Quem quer? São condições absurdas. É difícil, mas isso é um convite. Você está com Deus. Isso é um convite não para o ao. Existe uma diferença do para o e ao. Para o, eu vou para um. Ao o, vido. Estou dentro, com a intenção de nunca mais sair. Então é um convite ao sobrenatural. Para quem que foi esse convite? Esse é o convite pastoral. Esse é o chamado que a pessoa tem. Seu pastor trabalha 24 horas por dia. Acontece alguma coisa na sua casa, você liga para quem? Na hora do desespero. De madrugada. Você vai lembrar que é de madrugada, que é 3 horas da manhã? Você não lembra. Você procura as pessoas que você sente confiança. Só que o que acontece? Humanamente falando, a gente fala que são condições escassas. Mas quando a gente fala que está com Deus, a gente sabe que a gente é suprido em todas as coisas. Então, quando a gente olha cartaz, o anúncio, coloca de novo, por favor, o anúncio. O anúncio, gente, é o que você lê. Vista. Trata, é o que você tem. Cartaz, convite, é a vista. Só que a aceitação é a visão. Você aceita o chamado. Quando você aceita, você corre a sua carreira. Quando você aceita estar debaixo da proteção, do pastoreio, aí você agarra a visão. Então, a vista, ela vai te brecar. Quem quer? Ninguém quer. A visão te conduz ao sobrenatural. Então, você está inserido dentro desse contexto. E sim, sabe, esse sobrenatural de Deus é um chamado que não são para todos, gente. Já pensou uma igreja só de pastor? Uma igreja só de apóstolo? Uma igreja só de evangelista? Não, gente. Por isso que existem os dons ministeriais, sabe, para o aperfeiçoamento dos santos. É isso que a palavra do Senhor nos fala, sabe? Mas eu anotei um versículo, tem na Bíblia, pastor. João 15:16. Coloca aqui, por favor. E já sabe até de cor. Não foste vós que escolheste a mim,
Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, que o vosso fruto permaneça. Não foste vós que escolheste a mim, ou seja, não foi eu que escolhi aceitar Jesus. Já tinha me aceitado, ó. Já tinha me escolhido, já tinha traçado a minha história desde o ventre da minha mãe. Então, ele escolheu a gente primeiro. Então, sabe, você não está aqui por um acaso. Nossa, eu dei errado na vida, agora eu vim aqui para dar certo. Que bom que você veio aqui e você vai dar certo. Sabe, você entrou, você está na igreja certa, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, na hora certa, da maneira certa. Sabe? Mas não foi assim. Quando a gente fala assim, não foste vós que escolhesse a mim, o pastor sempre fala isso aqui, gente. Ele fala que ele anotou na Bíblia dele, sabe, para ele nunca se esquecer. Eu lembrei da história dos vikings. Né? Os vikings, quando eles vão para as batalhas, a primeira coisa que eles chegam, os seus barcos, quando eles descem do barco e queimam o barco. Não tem volta. Não tem como voltar atrás. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Então não tem, você pode andar para onde você quiser. Chamado, ele é latente. Ai, mas eu não. Às vezes a gente pode pensar, igual a gente ouve o nosso pastor falando, eu não fui a vida inteira pastor. Sim, a gente não foi a vida inteira pastor, né? A gente não foi evangelista, mas você já operava aquilo. Você já cuidava, você já tinha esse talento de alcançar as pessoas. Você já tinha sonhos e revelações, você não sabia o que era. Então as coisas vão traçando, sabe? Deus pode fazer, gente, milagres sobrenaturais, mudar mesmo, como teve no casamento ali, né? Ele pegou a água e transformou em vinho. Tudo bem, sabe? Mas você já opera naquilo que você é o teu chamado. Você já opera, você já corre a sua carreira. Então as coisas vão fluir de forma mais fácil. Deus não vai pegar uma cozinheira e jogar ela para ser uma caminhoneira. E não que não possa acontecer, pode, mas é uma trajetória. Agora ele pode pegar uma cozinheira de restaurante, colocar para fazer docinho, que é uma coisa mais delicada. Imagina só você trabalhar com grandes panelas e começar com coisa pequena. Vai te requerer um pouquinho mais de empenho, porque são poucas coisas, você vai fazendo e você vai adquirindo na jornada. Mas como eu falei, eu vou falar hoje acerca do cuidado quando você é pastoreado, os benefícios mesmo de ser pastoreado. Né? Quando você é pastoreada, você é cuidado, nós somos cuidados. O pastoreio direciona, ele cuida, ele protege, ele corrige. Pastoreio, gente, é um chamado que ele não fala só para você, vai. Não, ele caminha junto com você. Ele pega na tua mão. Ele anda com você, aonde você vai, até que você possa andar sozinho. Até que você possa falar assim, não, vai. Agora vai, pode ir lá. Agora você já sabe andar sozinho. Sabe, já pensou a gente andar com muleta pro resto da vida? Gatinhar? A gente grande, desse tamanho, gatinhando? Então caindo e tropeçando porque a gente não sabe andar direito? Sabe? Então, é muito importante esses cuidados que a gente tem, a proteção que a gente tem no pastoreio. E quando a gente fala de cuidado, né? De cuidado, a gente pensa no quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em Salmos 23:1. Né? E é um versículo que a gente fala, e se a gente for destrinchar mesmo, acerca do o Senhor é meu pastor e nada me faltará, para Davi, ele considerava ele primeiro como Senhor. E quando a gente fala de Senhor, a gente fala o quê? A gente está falando de Deus. Deus é o Senhor. Então, aqui, Davi estava reconhecendo o quê? A autoridade de Deus sobre a vida dele, o governo de Deus sobre a vida dele, a sabedoria que Deus tem para estabelecer direções. Ele estava considerando que Deus ocupava o primeiro lugar na vida dele. Sabe, ele estava considerando ser obediente ao Senhor. Então, quando a gente fala Senhor, Deus, a gente fala sobre governo. Então, o Senhor é quem governa, né? E aqui, a gente vê, é o meu pastor. Não fala, é o pastor lá da igreja. É algo pessoal. Davi falou, o Senhor, que governa a minha vida, é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Sabe o que é meu? O celular é meu. Esse celular é meu.
Os meninos podem brincar, mas o celular é de quem? Existe uma conta logada aqui com o meu nome. Se ele for roubado, o que acontece? Os meus dados estão aqui. Então, o Senhor é o pastor exclusivo que você precisa que ele seja. Então, quando a gente fala aqui de pastor, fala sobre o quê? Se o Senhor é governo, pastor é o relacionamento, é o cuidado. Deus governa. Mas quem cuida de você aqui? Sabe, a gente tem um versículo na Bíblia que fala, se você não ama o irmão que você vê, você vai amar a Deus, a qual você não vê? Ser sincero, gente, a gente é humano. A gente precisa, sabe, de pessoas. A gente precisa trocar ideia. A gente precisa conversar. Isso não é de hoje. Porque quando lá no Jardim do Éden, Deus fazia questão de descer todos os dias para conversar com Adão. Todos os dias. Então, se não fosse importante, para que Deus, gente, tô falando de Deus, o cara, ia descer para falar feitura? Criador se rebaixar em falar com a feitura? É importante se relacionar. Então, o pastor, ele corrige. O pastor, ele conhece as suas necessidades. Ele permanece perto de você. O pastor te conduz. O pastor te alimenta. O pastor te protege. O pastor procura quem perdeu, quem não está vindo. Então, gente, alimento, sabe? Quando a gente fala de alimento, a gente fala de uma boa palavra. Sabe? Quando a gente fala de conduzir, é de mostrar o melhor caminho. Quando a gente fala de corrigir, quando chega nessas partes, a gente não quer ser corrigido. Quem gosta de tomar bronca aqui? Gosto. Então, eu já faço de tudo na minha vida. Eu sempre fui assim. O que tem que ser feito? É isso? Então, eu vou fazer, porque eu não gosto de ser chamada atenção. Sou sincera em dizer. Não que eu tenha problema. Sempre falei para o meu pastor, pode me chamar atenção quando precisar. Todas as vezes que precisar. E não só o pastor, já falei para Sandra, quando você vê a Aline, a Lu, gente, olha, quando você vê eu fazendo alguma coisa errada, vocês, igreja, se você vê alguma coisa errada em mim, pode me chamar. Olha, Bel, acho que isso aqui que você fez não foi legal. Sabe, pode me chamar mesmo. Sabe, porque não é, porque é muito fácil. Aí eu vou receber do meu pastor, porque é meu pastor, né? Nossa, né? Tem que receber dele, né? Porque é pastor, porque senão vai ficar chato, né? Receber dele. Mas e das pessoas? Sabe, que estão ali para poder te orientar, o seu líder de ministério, sabe, o seu colega de ministério que está ali. A gente não sabe tudo, gente. A gente não sabe tudo. E o pastor também não sabe tudo. Ele também não sabe tudo. Então, quando a gente vê que Deus, né, é o primeiro, então Deus é primeiro. E é por isso que nós somos altamente favorecidos. Porque Ele é o meu Senhor, que Ele é primeiro, já foi estabelecido. Não é algo que você tem que fazer por meritocracia. A gente já ouviu falar sobre isso. Não é por mérito, não é por você vai, é pela conta bancária, é pelo tanto de oferta que você dá, é pelo tanto de dízimo, não. Já foi estabelecido, Deus fez. Tá? Então, o que acontece? Ele escolheu, olha o versículo que a gente leu, que está na Bíblia do pastor. Não foste vós que escolhesse a mim, mas eu que escolhi a vós outros. Então, já está estabelecido. Ele te ama, ele queria que você estivesse aqui. Sabe, ele tem zelo, apreço pela tua vida. Nós somos criados para louvor e glória do Senhor. Para isso nós somos criados. Então, poxa, Deus soberano e eterno que te cria. Sabe, que, é claro, eu digo criar na Gênesis mesmo, que ele fez ali o homem. Sabe, ele criou tudo, ele criou um ambiente favorável para Adão. E dentro do ambiente favorável, Adão ainda fez caquinha. E Jesus, em um ambiente deserto, com fome, 40 dias, tinha tudo para fazer errado. Ele escolheu ficar com a palavra. Então, a gente tem esses parâmetros para a gente poder seguir. Né? Então, porque Ele é primeiro, Ele quem? Porque Deus é primeiro, por isso que eu sou o quê? Altamente favorecido, suprido, capacitado, inspirado, nada me falta, porque Ele decidiu primeiro. Ele é, independente do que você seja, independente do que você faça, independente do que você o adore, Ele é. E ponto. Sempre vai ser. Então, porque Ele é, mínimo que eu tenho que fazer é obedecer.
É o mínimo. Até porque, aqui na frente da igreja, tem ninguém. Vamos colocar o pastor, né? O pastor não está com cajado, passou, ele dá uma pescoçada e traz para dentro. É assim, comigo foi. Nem aqui, nem na outra igreja, né, que eu estava. Você entrou, você chegou, você escolheu, você ouviu, você voltou. Né? E se você está aqui é porque você gostou. Não é verdade? Então você escolheu ficar aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito desses itens que eu falei. Né? De quando a gente é pastoreada, a gente é cuidada. Então abre lá em João 10, 27. Cuidado a gente já falou, perdão. De Salmos 23, 1. A gente é cuidada. O Senhor é meu pastor e nada me falta. E quando a gente é direcionada, pastoreio nos direciona. João 10, 27. E aqui com você. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Quem é ovelha, conhece a voz. Já viu aquela trendzinha que tem lá nas redes sociais? Vai o pastor ficar de costas e fala assim, pastor, fulano, pastor, ciclano. Está de costas, mas ele sabe. É um ou outro que ele erra ali, sabe? Mas então o que acontece? A gente que é ovelha, a gente reconhece a voz do nosso pastor. E eu digo para você, tem umas ovelhas velhas aqui, não velha de idade, mas velha de casa, conhece até o olhar do pastor quando levanta a sobrancelha assim, ó. Assim, nossa, vi quando o pastor levantou a sobrancelha, eu falei, meu Deus, vou ficar prestando atenção agora quando ele levanta a sobrancelha para saber o que é. A gente tem um código, tá? Quando levanta a sobrancelha. Mentira, cadê? Igual aqueles caras de futebol, que levanta, ela vai cobrar aí, ó. Perguntei pro Jojo, o que é aquilo? Ele não, tá indicando o que é que vai ser. Falei, João, mas se um jogo ele levanta isso aqui, no outro jogo ele levanta isso aqui, o outro time já vai saber. Falei, Lambão, cada coisa é uma coisa. Eles vão fazer, não é que toda vez o braço esquerdo é no pau esquerdo e o braço direito é no pau direito. Eles combinam ali, ó, na hora do treino. Às vezes ele faz para confundir o inimigo, para confundir o outro time. Não é isso? Né? Então, a ovelha, gente, ela é direcionada, ela ouve os pastores, sabe? E essa voz, gente, é uma voz que nos acalma, sabe? É uma voz que nos direciona. O 3, além de ser uma voz que você reconhece, é uma voz que te dá estratégia. Né? Porque no 3 é alguém que anda com você. É alguém que anda com você, é alguém que te acompanha. Não é alguém que você fala assim, ó, o banheiro, vira aqui, vai lá. Não, ó, vamos lá, eu vou te levar até o banheiro para você saber como é que é. Ele te conduz até lá. Gostaria que a gente abrisse a Bíblia em Juízes 6, do 7 ao 10. Celular. Juízes 6, do 7 ao 10. Lá, 6. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Lhes disse assim, diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrarei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Pode seguir. Então veio o anjo do Senhor, se assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Ebisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr o salvo dos midianitas. Pode seguir. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. 13. Respondeu Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não nos sobreveio isso? E que é feito de todas as suas maravilhas?
os nossos pais nos contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas até aqui. Gente, eu vou contar um contexto para vocês dessa história. Porque aqui, gente, é quando o povo de Deus, sabe, gente, é uma coisa que a gente vai aprendendo. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente a estratégia, que eu digo acerca da estratégia, sabe, gente, nós como ovelhas, nós não vamos ser os primeiros nem os últimos a errar. Tá? Ai, mas é porque eu errei e agora o pastor não me ama mais. Não é assim. Ai, mas é porque agora o pastor ficou chateado comigo. Não é assim, sabe? Nesse contexto aqui, gente, tem tanta coisa que aconteceu. Tem tanta coisa que aconteceu. Mas só para você entender, Gideão, gente, era um homem de batalha. Então imagina só, o povo estava todo desolado. Imagina um cenário de guerra. Vocês viram o que estão acontecendo na Venezuela, terremoto. Imagina só, a tua cidade natal totalmente destruída, devastada. E aí o que acontece? Não, vamos para cima dos caras. Vamos para cima. O que nós vamos fazer? Bora para cima. E aí, no contexto, Gideão ajuntou um monte de gente. Lembra da história? De que ele falou assim, ó, os covardes aqui, ó. Quem é os covardes aqui? Vai embora. Ah, os medrosos aqui, ó. Vai embora. Então, gente, a estratégia do homem é o quê? Não, vamos pegar mais gente, vamos para a guerra. Quanto mais gente tiver, o povo já está com raiva porque mataram as esposas, mataram os filhos, acabou com tudo. Então pega esse povo virado e vamos para cima que nós vamos vencer a batalha. O que Deus falou para Gideão? Não. Tem muita gente. Sabe por quê? Porque esse povo vai vencer a batalha e vai dizer que foi por conta da mão deles. E essa batalha não vai ser vencida por conta da mão de vocês. Vai ser vencida por conta de mim. Porque eu sou Deus. E aí a gente sabe da história que ainda ficou um povo para beber. E aí foi só um pouquinho de gente que ficou. Então, gente, às vezes a gente acha que é do nosso jeito. Ah, eu sou ovelha. Não, mas por que não faz assim? Ah, mas por que não faz desse jeito? É mais fácil. Mas a estratégia quem dá é Deus. A estratégia quem dá e a estratégia Deus dá é para o nosso pastor. Sabe? Então, às vezes, ele vai conduzir as coisas e a gente ser direcionada. Eu digo isso porque a gente já vai aqui. Antes de chegar lá, a gente tem um exemplo de Eli e Samuel. O pastor falou isso aqui, gente. Eli, ele reconheceu. Mas quem ouviu a voz? Samuel. A importância de sentir o cheiro de Pedro e Bino. É cilada. Né? Bino, é cilada, Bino. Não é isso que o pastor fala? Eu não sei como que você faz, mas na minha vida inteira, gente, as decisões que eu vou tomar lá em casa, comigo, marido, alguma coisa, decisão antes de consultar o meu pastor. Eu nunca faço nada sem consultar o meu pastor. E é segurança para mim. Corto a palavra dele. Então, de repente, ele não vai ter sim para mim o tempo. Ele pode dar um não. Então, para o sim, eu estou de sorriso aberto. Se der um não, como que eu fico? Ficar bicuda? Mas se ele sente ser, ele está sob a supervisão. Ele vê coisas que você não. Ele consegue enxergar, sabe, coisas que você está dentro, você está querendo. Você está querendo. Sabe, queridos? E Deus concede o desejo do nosso coração. Sabe? E às vezes você pede tanto, uma coisa e Deus concede. Mas ali é pela sua insistência. Mas às vezes não era aquilo que Deus tinha para você. Mas você insistiu tanto. Aí você fala assim, ai Deus, se você usar 3 pessoas para falar, é para confirmar, sendo que a gente aprendeu aqui. Levanta você, que ele já tentou falar diretamente com você e você não ouviu. Esse negócio de pedir 3 confirmação acaba com isso, irmão. Né? Porque quando é benção, você não vai falar, nossa, eu vou pedir para Deus aqui 3 vezes confirmar, para ver se é benção mesmo. Né? Benção. Então, eu gostaria de também, vamos para o tópico 4, que você é protegido. Aqui, quero trazer o que eu não sei falar o nome dela direito, vamos lá. Suelen Emery, esposa do apóstolo Guto. Isso. Olha só o que ela falou. A reunião para pastores e líderes. Pastor não é somente o que vai falar com as ovelhas alisando. Que falar em amor, manso. Então tem vezes que o pastor vai precisar ser mais ríspido. Sabe, hoje,
sei, né, como que... Peguei o tempo da pantufa, eu acho que eu peguei só umas 2 semanas de pantufinha, mas o pessoal que tá mais, né, o filho mais velho de casa aí, pegou as pantufas boas, mas depois que ele foi para Ubatuba, ele perdeu a pantufa lá, não foi isso? Perdeu a pantufa. Então, o que acontece? Gente, tem vezes que o pastor coloca ministrações ou conselhos, não é bronca não, gente. Ele só digita e coloca lá. Você já entufa assim que você tem nem coragem de comentar. É igual quando eu e a Sandra vinha às vezes das aulas do Rema. Tem dia que a gente apanhava tanto lá, gente, que a gente vinha sem falar nada. Para me calar, uma coisa bem pesada. Né, Sandra? Para me calar é uma coisa bem... E às vezes você tem coragem. Sabe? Você vai só fazendo igual vaca, ruminando ali. Para dentro, para fora, para dentro, fora, para dentro, para fora. E vai administrando todas aquelas coisas. E uma hora eu tenho certeza. Vai chegar uma hora e você vai falar, nossa, peguei. Sabe? Eu não sei... Gente, eu gosto de filme de ação, tá? Tiro, porrada e bomba, isso. Tem um filme que chama Corrida Mortal. Né? Massa. Mas aqui vamos falar de uma corrida vital. Amém? Fala da corrida vital. Gente, na corrida vital, você vai desbloqueando coisas. Sabe? Você ouve uma ministração aqui, você ouve um conselho ali, aí você tomou um não aqui, aí você guardou. Só que nessa corrida vital, você começa a entender. Porque quando você passa em placas, quando você passa em obstáculos, aquilo é desbloqueado. Ou seja, é um bônus. Sabe como videogame? Peguei um bônus. Nossa, agora eu entendi por causa daquele não. Ai, agora eu entendi essa palavra. Nossa, peguei isso. Ah, é por isso que é aquilo. Agora essa palavra ficou revelada para mim. Nossa, caiu no meu coração como revelação. Essa é a corrida vital. Porque na corrida mortal, na corrida do mundo, você vai adquirindo armas, rancor, ódio. Você vai deixando seu coração peludo, sua língua pesada, carregando coisas que te afastam dessa bênção de receber pastoreio. 5, né, a gente, é uma parte que eu falo que, né, a gente ser corrigida, né? Vamos ler aí em 1 Pedro 5, alguns versículos, gente, que o pastor falou aqui e falou também lá. Sabe, casaram muito, sim, e eu falei, isso mesmo que o Senhor quer traga. 1 Pedro 5, 4 e 5. Que a gente é corrigido. E por quê? Que a gente precisa ser corrigido? Aí, ó. Ora, logo o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, o trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, aos humildes ele concede a sua graça. Queridos, quando o nosso líder, quando o nosso pai, quando o nosso pastor chama a nossa atenção e nos corrige, é porque ele tem uma conta a prestar. Sabe, todos nós que somos ovelhas, gente, é assim, sabe? Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui os pastores não são escolhidos pela posição financeira. Graças a Deus. Os pastores não são escolhidos porque é o amigo dos amigos. Qual no mundo é? QI. Ah, ele me indicou como pastor. Não é porque ele é meu leguia, ele é meu amigo, vamos ser pastor. Sim, gente. É algo muito sério, sabe, para se tornar um pastor. Sabe, não que, então quer dizer que para ser pastor eu tenho que fazer o rema. Gente, não é que necessariamente você para ser pastor tem que fazer o rema. Só que existem coisas, é igual dirigir. Saber dirigir, você pode saber dirigir. Mas para que você tenha, e você esteja dentro da autoridade, legalmente você precisa. Aí você pode, nossa, não ter cometido nenhum acidente. Olha que benção. É isso, que bom. Você precisa da habilitação. É algo que te habilite. Sabe, é algo que te respalde. Sabe quando acontece alguma coisa muito grave, de violência, que a gente vê na televisão, fala assim,
a nota de repúdio. Né? Fulano, a Sociedade Desportiva Palmeiras não concorda com esse tipo de violência. É isso? Não emite uma nota? A imprensa foi procurar isso e a Sociedade Desportiva Palmeiras não está de acordo com a mesma coisa. Sabia se acontecer alguma coisa, gente? Eles vão vir em cima do ministério se acontecer alguma coisa? E aí, o que acontece? O pastor não está licenciado. O pastor não sabe, o pastor não fez rema. E aí? Ele tem uma reputação a zelar. Presta conta do Supremo Pastor. Ele cuida de nós porque ele tem que prestar conta de cada ovelha, de cada uma das nossas vidas, para esse Supremo Pastor. Então é muito sério, sabe? A gente estar guardada, a gente ser corrigida, a gente ter alguém, sabe? Gostaria de falar uma coisa que a Maria Laura Pim postou tempo atrás, né? Ela postou uma mensagem falando sobre dons espirituais e dons ministeriais. Eu achei muito interessante. Desde o dia que você postou essa mensagem, isso ficou falando no meu coração. Os dons espirituais, eles se movem para benefício de povo, das pessoas, do povo. Então, o dom de profecia, sabe? O dom de revelação, dom de ciência, o dom de cura, é para alcançar as pessoas, sabe? Mas os dons ministeriais, sabe? Ele é para ajuste das nossas vidas. É para ajustar, é para corrigir. Sabe, você já pensou e você consegue imaginar uma criança que ela cresceu sozinha, sem pai, sem mãe, largada. O que é essa criança? Ela crescer. O pastor falou que você andando com as pessoas certas, dificilmente você vai fazer a coisa errada. Mas você andando com as pessoas erradas, dificilmente você vai fazer as coisas certas. Então, é diferente, sabe? Então, é realmente é sobre isso. O pastoreio, de cada um de nós, é uma supervisão. Super. Ele está olhando aqui do alto. Ele está olhando lá no fundo. Coisa que o pastor está de costa aqui e não consegue ver o que está acontecendo na mídia. Eu, por estar em um patamar, estou vendo o que está acontecendo lá. Está por cima. Ele está olhando de um ponto mais alto. É como se eu estivesse olhando aqui de baixo. Uma carreira de formiga. Quem está lá no último não consegue chegar a quem está o primeiro. Quem está no primeiro, às vezes nem alcança o último. Mas eu aqui de cima, eu consigo ver toda a trilha, se elas estiverem passando por aqui. Isso é a visão pastoral. E por que ele tem isso? Ele é um homem que Deus escolheu desde o ventre da mãe para esse chamado. Sabe, não é porque ele fez o rema, e, gente, nem todo mundo que eu vou falar, nem todo mundo que faz rema vai ser pastor. E graças a Deus por isso. Já pensou? Né? Não, fazer o rema não é para você ser pastor, é igual o pastor fala. Já pensou a Leila, pastora Leila? Olha aí. Né? Então, e ela continuou, a Laura. Imagina só, isso estava no livro Os Verdadeiros Profetas, do pastor Fernando Leal. E ele trouxe um exemplo lá no livro. Imagina só, um cano quebrado na rua, vazando água. Um cano quebrado na rua, gente, é um desperdício de quê? De água. Essa água tinha que ir para algum lugar. Sabe quando a gente fica sem água aqui no bairro? Todo mundo já sabe, é ali perto da caixa que estourou. Toda vez é a mesma coisa. Ou sem água aqui no bairro, já sabe que é lá que deu problema. E o que acontece? Ele falou justamente sobre isso. Por quê? Porque ela está vazando, ela deixou de ser água? Está vazando. Está lá, ela está fora do cano. Ela deixou de ser água? Não deixou de ser água. E a mesma coisa é no pastoreio. Que existe um pastor, ele colocar as coisas no lugar. Imagina só, o pastor está pregando, levando o profeta aqui. Nada. O pastor está aqui porque Deus... Como é que vai ser? Gente, as coisas do Senhor é com ordem e licença. Ai, Bel, não que... Mas, eu já vi que não sei. Não sei, gente, não sei. Não sei, eu vim de outras igrejas, eu vim de outra igreja, sabe? E eu já vi de igrejas tradicionais, onde não entendia o falar em línguas. E o pastor do púlpito, eu te repreendo em nome de Jesus. Só falando em línguas. Ela estava fazendo a coisa certa? Na hora errada. Existe visão. Lembra que eu falei? Visão.
Então a gente se submete à visão, aos valores, verbo da vida. Então o pastoreio é para colocar as coisas no lugar. Sabe, o pastoreio é para poder te ajustar. Olha, isso que você está fazendo é bacana, mas não é agora. Não é a hora certa. Sabe, aí não, porque agora eu estou no Ministério de Missões, agora eu vou lá para a África, eu vou... Querido, calma. A Nicinha aqui, ela conhece o... Tinha lá? Da África, lá o... Marcos Freire. A Nice conheceu o Marcos Freire. Menino pequeno. E a Nice fala, eu tive a oportunidade de conversar com a Nice, e ela falou assim, Bel, e crescer. Crescer. Ela viu o menino acompanhar. É muito fácil falar do Marcos Freire agora. Mas e quando ele largou tudo? Foi para um lugar escasso. 24 horas por dia. E aí? É porque ele é pastor? Não estou dizendo que ele é pastor. Mas ele também se submeteu. Então a gente só costuma ver a posição. Sabe, gente, não é um degrau. Primeiro eu chego na igreja, eu vou limpar a igreja, depois eu vou para o DI, depois eu venho para o louvor, depois eu vou pregar. Não é assim. Não é assim. Sabe, os departamentos na igreja existem para que a gente possa realmente, sabe, ver e se adequar ao nosso chamado, ver o que Deus tem, sabe, para cada um de nós. E em Jeremias, abre para mim, 3,15. Tudo isso que eu estou falando com vocês, Deus é uma coisa que eu tenho realmente, gente, no meu coração. Sabe, eu tenho verdadeiramente um zelo, sabe, por esse cuidado pastoral. Esse cuidado para mim é muito importante. Esse cuidado para mim é segurança. Sabe, eu poder considerar as coisas que o meu pastor fala. Sabe, tem certas coisas que é difícil para ele mesmo falar. Sabe, não que ele tenha me pedido para falar nada. Sabe, mas é uma coisa que eu precisava, como eu posso falar, expressar. Isso não que eu não tenha expressado para ele. Mas são coisas, gente, que é muito importante a gente saber. E não que vocês não saibam, não que a gente não saiba. A gente não fala que é segurança para a gente falar as mesmas coisas. E hoje, gente, que seja um culto mesmo, sabe? Que você possa sair com essa palavra e falar, cara, eu preciso ajustar aqui. Sabe, eu nunca prestei honra, sabe, para o meu pastor. E a gente vai chegar nesse lugar. Em Jeremias 3,15, vem dizendo... Nossa, gente, essas letras grandes atrapalham a gente ler, sabia? Né? Eu acho. Só acostumado com a pequenininha ali da Bíblia, você parece que vê na totalidade. Aí você lê o todo, depois vai lendo, né? Aí aqui não, você vai lendo igual criança na 3ª série. Mas tá bom. Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Gente, Deus vai nos dar pastor, possa nos apacentar com conhecimento e com e vai cuidar da gente. Sabe, a gente tem uma frase que a gente fala aqui, é possuído de amor, cheio de conhecimento. Sabe, não adianta você chegar aqui para uma pessoa que está começando a agarrar essa palavra agora. Você tem. Isso é uma metralhadora para a pessoa não vai administrar tudo isso. Então você vai possuído de amor. Pegando essa você fala uma coisa, amanhã você fala. Sabe, vai devagarzinho. E vai, então é com muito amor. Olha, querido. De chegar assim, mas não dá. Quantas vezes eu fui aqui aconselhada? Não fala isso. Não fala isso. Eu estou morrendo de fome. Estou morta de cansada. Não é assim que a gente falava? Eu cheguei falando assim aqui. Entendeu? Não, eu estou com muita fome. Estou muito cansada. Sabe? Porque as palavras, elas têm poder. Então, se você fala que você está morrendo de fome, você está chamando o quê? Escassez para a sua vida. Miséria, falta. Você não trabalha? Como é que você trabalha e você está maldizendo o fruto do teu trabalho? Estou morrendo de fome. Ou seja, eu estou trabalhando e jogando meu dinheiro numa bolsa sem fundo. Olha que sério isso. E quando a gente começa a entender essas coisas, e por que que o Senhor nos dá? Né? O Senhor, o próprio Deus escolheu pastores para cuidar de cada um de nós dessa forma. Abre lá para mim em Mateus 5. Todo esse cuidado de Deus. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões,
padeceu-se delas. Estavam aflitas e exaustas, ovelhas que não. Aflitas, exaustas, ovelhas que não têm pastor. Queridos, sabe, a gente vai crescendo, a gente vai avançando, sabe, em fé. E assim, o pastor José Roberto, desses fortalecendo a visão de manhã, ele falou, você declarar fé. Calma aí, você vai falar fé. Mas não adianta você ficar só declarando fé, declarando fé, as coisas erradas dentro de você, estando com as convicções erradas dentro de você. Não vai operar, não vai dar isso. Então, sabe, esse aceitar, esse se submeter, né, ao pastoreio é justamente isso. Sabe, que eles, ai, Bel, mas eu estou aqui há 7 anos, eu estou aqui há 3 anos, eu estou aqui há um dia. Então você, não sei, que está vendo essa ministração, que você vai estar, eu não sei, mas se de repente você está assistindo isso, de repente você está considerando, não, vou sair da minha igreja por causa do pastor. Considere essas coisas. De repente, eu não sei se você acha que a gente só está em família. Mas se de repente é você que entrou aqui, e está considerando, eu vou lá naquela igreja que eu quero ver o que Deus vai falar. E, sabe, eu estou achando que meu pastor não está legal. Considere essas coisas. Considere. Você que escolheu estar debaixo dessa supervisão. Então, a gente tem que guardar o nosso coração em relação a tudo isso. Porque se a gente está aflito e exausto, volta lá para Salmo 23. Se você está aflito e exausto, é porque verdadeiramente ele não é Senhor, pastor na sua vida. Isso é muito sério. Sabe, para mim eu tenho um grande temor mesmo de falar essas coisas, sabe, gente? Eu procurei, algumas pessoas que não são do nosso ministério. Eu fiz questão de procurar, porque a gente já sabe a questão de honra que o pastor tem, a gente sempre fala em relação ao pastor José Roberto. A gente é bem sabido disso. E eu procurei pessoas mesmo, já estão na frente de ministério há muito tempo, e perguntei para elas, fiz 2 perguntas. Eu falei, eu gostaria que você me falasse mesmo. Sabe, o que é para você? Queria te fazer uma pergunta. Gostaria que você respondesse com o coração. Para você, qual é a importância de ter um pastor na sua vida? E como você entende honra? E como você entende a honra de ser pastoreado? Para você, qual a importância de ter um pastor na sua vida? Como que você entende a honra de ser pastoreado? Para mim, ter um pastor na vida é um privilégio, uma grande bênção. É ter alguém que Deus levantou para cuidar, ensinar, agir, aconselhar, orar e também caminhar conosco nos momentos bons e difíceis. Eu não vejo o pastor apenas como alguém que ocupa uma posição, mas como alguém que recebeu de Deus a responsabilidade sobre vidas. Ele só me falou isso. E aí eu, perguntei da honra. Eu acredito que a honra verdadeira não está apenas em chamar alguém de pastor ou dizer que o respeita. Ela se materializa através das atitudes. Está em ouvir uma direção com um coração ensinável, respeitar a autoridade espiritual, não alimentar conversas que desonrem, não levantar acusações e julgamentos sem conhecimento e, principalmente, preservar a imagem e o coração daquele que Deus colocou para nos pastorear. Pessoas que não são do nosso ministério. Perguntei também para uma outra pessoa. Honrar o pastor não diz respeito apenas a comprar presentes. Faz parte, mas não é tudo. Tem a ver em dar ao outro
que é dele por direito. Olha que sério isso. Se o pastor cuida do seu coração, da sua casa, da sua vida espiritual, a honra está ligada à lealdade, ao respeito pelas direções espirituais que ele dá. Orar por seu pastor, por exemplo. A honra é materializada nas mesas, quando você se senta com o pastor para pedir direções, ouve e obedece essas direções. Quando você honra, até mesmo com bens ou dinheiro. Pode ser também com o seu tempo. O pastor faz um chamado. Você está presente? Você está pronto? O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Que nós possamos realmente, sabe, considerar essas coisas, sabe, queridos? Eu falo isso mais uma vez, temor, sabe? Porque a gente ter o pastor sobre as nossas vidas e falando um pouco dos pastores, verbo da vida. Vou falar aqui, pastor Romero. Porque eu fui pesquisar, sabe, a respeito dos pastores. Quem são esses caras? Os manos. Quem são esses homens de Deus? Sabe? E assim, gente, eles fazem o rema. Quem está fazendo o rema? São 2 anos. Né? Você investe tempo e dinheiro. Eu aprendi aqui que onde você investe tempo e dinheiro é o que você valoriza. Tá? Isso é muito sério, porque você investe tempo e dinheiro você valoriza. Já vi pessoas que investiram na vida de outras pessoas e que não valorizaram. Porque se tivesse saindo do seu bolso, eu tinha certeza que tinha valorizado. Eu pago aula de teclado para o meu filho. Quando ele não vai, eu fico como? Valorizar. A cada aula que ele perde, porque sai do meu bolso. Além do que, eu já falei, o meu filho, Caleb, é dessa igreja. Sabe, eu estou investindo na vida dele, porque eu sei que amanhã ou depois, quando ele estiver aqui, não que não possa chegar antes, pode ir, a gente ora mesmo para que chegue trabalhadores, sabe? Mas que quando ele vem, esteja numa posição de excelência, que ele possa fazer, sabe, com totalidade, com interesse de coração. Então eu começo a investir agora, eu começo a plantar para que as coisas aconteçam, né, na vida dele. Então, para finalizar, gostaria de falar, gente, que o pastor, sabe, isso eu tenho desde quando eu vim da outra igreja. Sabe? Queridos, existe uma responsabilidade sobre a vida do pastor Romeu, sobre as nossas vidas. Sabe? Então, tudo que acontece, a gente sabe disso. É o povo lá de Moreira. É o povo de Moreira. Se você não sabe, nós somos apelidados carinhosamente como Princesinha do Vale. Somos a Princesinha do Vale. E por que eu quero falar isso? Porque eu andei muito perto, né, de pastor. 20 anos da minha vida perto, como secretária. Eu vi muita coisa acontecer, sabe? Então, do mesmo jeito que o pastor ele tem que ter o cheiro da ovelha, a ovelha também pega o cheiro do pastor. Ela começa a entender. Você está perto, você começa a ver coisas que de repente você não queria. Sabe por quê? São homens, mulheres como eu e você. Pessoas que falham, pessoas que vão errar. Não serão os primeiros e não serão os últimos, sabe? Mas a minha pastora, quando eu tinha, né, lá na igreja, ela falava mesmo, tudo bem, você quer sair, né, você tem todo o direito de sair. Mas olha, a partir de hoje, você fique sabendo, você não está mais sobre a minha cobertura espiritual. Você sabe o que é você estar descoberto? Sabendo que o nosso adversário anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, chegar a um ponto, não é o nosso caso, de você sair da igreja por rebelião, você se colocar para fora e saber que você está descoberto, querido, você é um membro cortado fora do corpo, tem data de validade, vai perecer. Então, ela falava, eu não posso ficar com a responsabilidade dessa pessoa, porque se acontecer alguma coisa, vai falar o quê? Lembra que eu falei da nota de repúdio? A Sociedade Desportiva Palmeiras não compactua com os atos de violência. Então, a partir de agora, você não é que isso vai acontecer, não estou falando que você vai fazer isso, mas existe algo no reino espiritual. O pastor vai deixar de me amar, o pastor vai deixar de orar por mim, deixar de orar por você.
não vai deixar de interceder sobre a sua vida. Ele não vai soltar corda. Ele vai continuar te amando, ele vai acreditar, ele vai te chamar, ele vai querer você perto. Mas a responsabilidade não está mais sobre a vida dele. Então, é muito importante a gente saber essas coisas, sabe, queridos? E para finalizar, gostaria de ter algo também que eu vi aqui nas redes sociais e eu achei muito interessante. Sabe, queridos, pastor, ele é um homem de Deus. Diga, homem de Deus. Homem. Homem. Ele é humano. Ele não tem bola de cristal. Junto com o kit pastoral não vem uma bola de cristal, tá? Não vem. Pode pirim-pim-pim. Não vem, tá, gente? Não tem. Ele é um homem. Então, tudo que ele sabe, essas notas que ele tem, ele é inspirado pelo Espírito. Sabe, é o Senhor mesmo que fala, porque ele tem uma vida de louvor, ele tem uma vida de oração, porque como a gente leu aqui, tem que prestar conta. Supremo, pastor. E vai chegar no dia do juízo final e vai falar, cadê as pessoas que eu te confiei? O pastor falou, nem para o mundo a gente não presta mais. Nem para o mundo a gente não presta mais. Tem uma história, diz que o pastor fala, não quero mais ser pastor. Não, o pessoal, um monte de problema para mim, não quero ser pastor. Aí o pastor foi para a balada. Chegou lá na balada. O pessoal, aí a menina olhou e falou assim, ai, pastor, obrigado, sabia que você vinha me resgatar aqui. Obrigado, Senhor. Dá jeito, gente. Chegou lá, o pastor queria botar a perninha de fora. Ai, obrigada, Senhor, Deus enviou um anjo. Olha, o pastor já voltou, já trouxe mais alguém. Já aconteceu um culto lá. E, sabe, queridos, essa questão da gente não ter, do pastor não ter bola de cristal, sabe? Não é igual mãe, né? Que mãe faz muito isso com o filho, né? Eu já fui adolescente. O Espírito Santo me falou que você... A gente, né, já fica, né? Fica a gente de mãe. Chega a pessoa chega... O que você foi? Não, mãe, o que? Não fiz nada não, mãe. Fala, agora você vai contar para mim agora. Já começa a entregar. Já que você só fecha o olho e fala, Senhor, já começa a entregar tudo. Né? Mas ele não tem isso, não. Eu vou ler brevemente aqui para a gente poder. Quem escolhe a caverna não pode culpar a mesa por se alimentar. Quem escolhe se esconder. Existe um tipo de dor pastoral. Quase ninguém percebe. Quando alguém deseja cuidado, mas escolhe esconderijo. Pastoreio bíblico não é adivinhação. Pastor cuida de ovelhas que permite ser alcançadas. O problema começa quando a pessoa se distancia, silencia, evita a conversa, fecha o coração, rejeita a correção, abandona a comunhão. Depois transforma sua própria ausência em acusação contra quem permaneceu. Só sai e depois fala, ninguém foi atrás de mim, ninguém me ama. Peça inverter a história. Jesus nos deixou uma mesa. E na mesa tem comunhão, na mesa tem verdade, na mesa tem confronto em amor. Ou seja, aqui a gente veio para ser confrontado. Tem pão, tem cura. Mas quem prefere a caverna passa a enxergar o cuidado como a invasão, confronto como a rejeição. Quando a gente fala da mesa, quero trazer aqui. Gabinete pastoral, comunhão, verdade, tem confronto em amor. Gabinete pastoral é uma oportunidade que você tem. Só para você vir falar as coisas que estão acontecendo de mal? Não. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma. Diga de uma vez, conte os milagres que esse Deus já fez. Harpa cristã. A igreja não pode ser responsabilizada quando alguém decide se afastar de todos os caminhos pelos quais deveria estar sendo cuidada. O pastor não consegue acessar uma ferida que está escondida. Ninguém alcança o coração de quem decidiu permanecer fechado. Maturidade espiritual também significa assumir a responsabilidade pela sua própria caminhada. Quem deseja ser restaurado precisa escolher permanecer onde Deus trabalha, a igreja. A comunhão nunca foi um detalhe na fé. Ela faz parte do processo de cura. Cuidado pastoral é uma graça. Mas toda graça precisa ser recebida.
Ninguém é transformado mantendo distância da verdade, da vulnerabilidade e da comunhão. Quem continua escondido prolonga uma dor. Deus deseja tratar. Que nós possamos mesmo, sabe, estar com os nossos corações expostos. Sabe, eu não sei se você sabe, mas se você quiser ter uma conversa com o seu pastor, sabe, com o nosso pastor, você pode vir. Sabe, às terças-feiras, antes da oração, ele tem se disponibilizado para conversar com você. Sabe, tá tudo bem, vem trocar uma ideia com o pastor. Vem aqui, pastor, eu queria trocar uma ideia com o senhor, eu queria conversar. Olha, eu queria um conselho. Olha, eu estou pensando em empreender, eu estou pensando em isso. O que o senhor acha, pastor, que eu devo fazer? Sabe, queridos, quando a gente começar a colocar as coisas primícia na nossa vida, as coisas mudam. Sabe, eu também vou falar para você, como eu falei, eu não estou aqui na primeira igreja. E eu quero sair daqui, gente. Eu quero ficar aqui até que o Senhor venha. Sabe? Ou então que o Senhor me mande para outro verbo da vida. Não tenho intenção de sair daqui, mas eu sou o verbo da vida. Sabe? Eu faço parte de tudo isso aqui. Então, que a gente possa realmente permanecer, vestir a camisa, sabe? E se apegar a isso. Sabe? O gabinete pastoral está aí, venha. Sabe? Traga o seu marido, traga o seu filho, venha conversar, venha bater um papo. Às vezes o domingo é tão curto de conversar, mas fique sabendo que eles estão à disposição. Você possa realmente, sabe, ter no seu coração essa honra, sabe, essa bênção, gente. Olha quanta coisa o pastor pode fazer por você. Como eu falei, sabe, os pastores, eles se submetem não só ao remo, mas na escola de ministros, mais um ano, sabe, aonde ele tem que, uma vez por mês, fazer um resumo de um livro, fora todas as matérias, e quando acaba a formaturinha aqui, e não diminuir na formatura, eles têm que ir lá para Campina Grande, sabe, ser avaliado. Então, eles estão sendo preparados. Sabe, os pastores, eles passam por uma prova de 70 questões. Sabe, para poder estar apto para isso, para ser professor do Rema. É isso, pastor? Então, existem coisas que são muito sérias. Entende? Então, você não está sendo cuidado por qualquer um. Você está sendo cuidado por um homem que tinha um chamado desde o ventre da sua mãe, está sendo capacitado, sabe, por aquilo que a terra pode entregar, sabe, e direcionado, guiado pelo Espírito. Então, que nós possamos considerar essas coisas. Sabe, que nós possamos ver os homens de Deus, os pastores que já passaram na nossa vida, com essa importância. Que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor é bom. Aleluia.